Você conhece a história de Davi? A história de Davi é uma das mais fascinantes da Bíblia. É a história de um homem simples, que nasceu em uma família humilde, mas que foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Nesse vídeo você vai descobrir como um simples pastor de ovelhas se tornou rei, conseguiu derrotar um gigante e conquistar o coração de uma mulher. No livro de Crônicas 23:5, diz que Davi foi caçula de Jessé, entre 8 irmãos, e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Destacava-se também por inúmeros talentos, como ser um grande guerreiro com direito até a cânticos em sua homenagem, tocar harpa e até por fazer instrumentos musicais para o louvor na casa do Senhor. Em Samuel 16:13, conta que Deus havia falado para Samuel que um dos filhos de Jessé ia ser o substituto de Saul e se tornar o rei de Israel. E sucedeu que Samuel, a chegar na casa de Jessé, entrando, viu a Eliabe, um dos filhos dele, e disse: "Certamente está perante o Senhor o seu ungido." Porém o Senhor disse a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." Depois de apresentado a todos os irmãos de Davi, nenhum foi o escolhido por Deus. Então chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido, e a partir daquele dia, ele foi ungido. Em 1 Samuel 16:13, a Bíblia descreve que a partir do dia em que foi ungido, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre a vida de Davi, e isso fica evidente em diversos momentos, como por exemplo quando ele tocava harpa, e o espírito maligno que afligia Saul retirava-se dele. Ao descrever Davi em Samuel 1, versículos 16-18, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: "Filho de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa, um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, de boa aparência, o Senhor está com ele." Davi nasceu em uma época turbulenta para o povo de Israel. O país estava dividido em 2 reinos, Israel e Judá, e cada reino estava constantemente em guerra com o outro. Ele nasceu na tribo de Judá, que era o reino mais fraco dos 2. O reino de Israel, por outro lado, era liderado pelo poderoso rei Saul. Saul era um homem arrogante e violento. Ele não era um bom rei, e o povo de Israel estava descontente com seu governo. Davi, por outro lado, era um homem humilde e bondoso. Ele era amado pelo povo e muitos acreditavam que ele seria um grande rei. A batalha entre Davi e Golias foi um momento decisivo na história de Israel. A vitória de Davi mostrou que o povo de Israel ainda tinha esperança e que podia derrotar seus inimigos. A vitória de Davi também foi uma demonstração da força de Deus. Deus estava do lado de Davi e o ajudou a derrotar o gigante Golias. Após a vitória sobre Golias, Davi tornou-se um herói nacional. O povo de Israel o adorava e o via como o futuro rei. Saul, por outro lado, ficou com ciúmes de Davi. Ele temia que Davi o derrubasse do trono. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi sempre conseguia escapar. Um dia Saul enviou Davi em uma missão suicida. Davi, no entanto, conseguiu escapar e se refugiou no deserto. Davi passou anos vivendo como fugitivo. Ele foi perseguido por Saul e seus homens, mas sempre conseguiu escapar. Um dia, Davi, quando já era rei, viu Batseba, uma mulher casada com um dos seus generais, tomando banho. Davi ficou tão encantado por ela que a mandou chamar para seu quarto. Davi e Batseba se envolveram em um caso extraconjugal, que resultou na sua gravidez. Para esconder seu pecado, Davi enviou seu general Urias à morte. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi sobre seu pecado. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou uma ovelha de um homem pobre. Davi ficou furioso com o homem rico e disse que ele deveria ser punido severamente. Disse Natã a Davi: "Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco mais, te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, a desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o amor sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor pôs de lado o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito tu deste forte motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe fará se assim dizermos. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu ainda? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e foi ter com ela, e se deitou com ela, e ela teve outro filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Davi, arrependido de seu pecado, buscou o perdão de Deus, sendo escolhido como rei de Israel, onde governou por 40 anos com sabedoria e justiça, além de liderar o exército a diversas vitórias. Homem de fé, Davi confiava em Deus em todos os momentos de sua vida. Sua conquista de Jerusalém a tornou a capital do reino, e o templo de Salomão, construído por ele, representou o primeiro templo judeu. Organizando o exército, Davi o transformou em um dos mais poderosos do mundo. Pai de muitos filhos, seu filho mais famoso foi Salomão, um grande rei que governou por 40 anos. O reinado de Davi foi um período de paz e prosperidade para Israel, guiado pela sabedoria e justiça desse grande líder, tanto como sábio governante, quanto como destemido guerreiro. Davi morreu aos 70 anos de idade. Ele foi um grande rei e sua história é contada até hoje. Seu legado transcendeu sua morte, influenciando a história de Israel por gerações. A relação conflituosa com Saul e os desafios enfrentados por Davi proporcionam valiosas lições de perseverança, fé e redenção, inspirando todos que enfrentam dificuldades semelhantes a encontrarem força e esperança. Assim como Davi, que era inicialmente um simples pastor, muitas pessoas podem se sentir limitadas por suas circunstâncias atuais.
No entanto, a história de Davi ilustra que Deus vê além das aparências e pode transformar vidas aparentemente comuns em destinos extraordinários. Podemos tirar de lição da história de Davi que, da mesma forma que Davi foi ungido rei, cada indivíduo possui um potencial único e pode ser escolhido para um propósito grandioso. A fé em Deus pode ser o catalisador para essa transformação, assim como foi na vida de Davi. Nas batalhas da vida, inspire-se na batalha épica entre Davi e Golias, simbolizando que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a esperança de Davi persistiu. Essa vitória não apenas consagrou Davi como um herói nacional, mas também evidenciou a intervenção divina em seu favor. Ao enfrentar gigantes em sua vida, você pode encontrar força e coragem na história de Davi. A confiança em Deus, assim como Davi teve, pode capacitá-los a superar obstáculos que parecem impossíveis de vencer. Do mesmo modo que Davi contou com a ajuda divina para vencer Golias, a fé em Jesus pode te proporcionar a confiança e a resiliência necessárias para superar adversidades. Se você se sente perseguido por desafios, adversidades ou oposições em sua jornada, lembre-se que, da mesma forma Davi enfrentou perseguições e ameaças, a história de Davi oferece esperança de que é possível superar essas adversidades. Assim como Davi escapou das ciladas de Saul, aqueles que confiam em Deus podem encontrar um caminho para a segurança e a vitória, independentemente das armadilhas que possam encontrar. Se você se sentiu inspirado pela incrível história do rei Davi, convidamos você a se inscrever no canal Milagres de Jesus. Nosso canal oferece conteúdos enriquecedores, como estudos bíblicos, reflexões espirituais e uma conexão única com a mensagem transformadora de Jesus. Ao se juntarem à nossa comunidade, vocês contribuirão para a disseminação da luz divina. Clique em se inscrever agora e embarquem nessa jornada espiritual. Que as bênçãos de Deus estejam conosco enquanto exploramos juntos os milagres de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente em sua busca pela verdade e inspiração divina. Até o próximo vídeo.